quem não sabe, meu nome é Carlos e estamos aqui para refletir um pouco sobre a caminhada espiritual. Diferentemente do sábado, no domingo, nós podemos falar aí do médium, do trabalho mediúnico efetivo, né, de como ter uma caminhada mais incisiva junto ao espiritismo. Então eu trouxe para a gente analisar hoje a missão do espírita que está no Evangelho, para que a gente possa compreender um pouco quem nós somos e onde nós estamos inseridos atualmente. Por que ser espírita? O que se espera de um espírita, de um médium espírita, de um pai, de um filho, de uma mãe, de um empregado, de um patrão, de um vizinho espírita? Porque quando a gente fala missão do espírita, não é do médium só, é onde quer que a gente esteja. Inclusive a gente pode, se der tempo, analisar, dormindo nós temos que ser espíritas, porque o sono, a gente, se der tempo a gente vai ver, é um momento muito difícil para nós encarnados, em que a gente perde um pouco o controle do que a gente faz, mas vamos caminhando. Eu vou ler um trecho do Evangelho, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. A missão dos espíritas. Eu sei que leitura é muito chato, mas não vou demorar muito não. Não ouvis que já fermenta a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, que vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas que importa? É preciso regar os vossos suores, é preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. E o texto continua, mas aqui é só para a gente compreender. Então vejam, meus amigos, o que o Evangelho espera de nós? Muita coisa. Ele nos dá confiança, diz que nós temos que deixar um pouco de lado as questões materiais para que a gente foque na parte espiritual. Esse trecho está inserido no capítulo dos Trabalhadores da Última Hora. Então ele vem mostrar que nós já perdemos muito tempo anteriormente e que é o último instante que nós temos para seguir o caminho correto, o caminho da espiritualidade, o caminho do bem, porque somos os últimos trabalhadores antes da transformação da terra. Então não temos tempo a perder, por isso que ele exige muito da gente. Exige que a gente adote uma postura evangélica e siga firme nela. Só que o mais interessante é que quando a gente lê isso, dá a entender que o espírita é uma pessoa que nasceu preparada para isso. É uma pessoa preparada, a gente foi, mas eu falo uma pessoa boa. Os espíritas são aqueles bons que já têm conhecimento, que já têm uma moral boa. E é aí que a gente se engana. Muitos livros nos contam que os espíritas são aqueles que tinham de pior nas outras religiões. Então, o que tinha de pior nas outras religiões, a espiritualidade decidiu, vamos colocar eles como espíritas. Porque se não serviram como católicos, não serviram como evangélicos, não serviram com nenhuma outra religião, só o espiritismo para resolver o problema deles. Então assim a gente percebe que nós não demos certo em nada anteriormente. Não fomos bons católicos, nem evangélicos, nem qualquer outra religião oriental ou ocidental. Então, por isso somos os trabalhadores da última hora. Por isso o Espiritismo é a nossa última chance
de conseguir entender o que o Mestre Jesus disse e como aplicar o que ele nos disse. Nada nos interessou, nada serviu para que a gente fosse diferente. Só que o Espiritismo ele é mais revelador, ele é mais esclarecedor. Então, para espíritos com uma inteligência maior e uma moral baixa, serve, que é o nosso caso. Então, quando a gente lê algo que satisfaz a nossa inteligência, a gente se sente mais atraído por essa doutrina. E por isso nós somos espíritas. E por isso nós temos tanta dificuldade com a parte moral ainda, que é o nosso desafio para que a gente possa seguir em frente. Então, o Evangelho espera dos espíritas muito esforço, muito trabalho. E para isso nós fomos preparados com a noção de reencarnação, com a noção de mediunidade. Escolhemos e tivemos a chance de receber um corpo para o trabalho mediúnico. Não são todos que têm a capacidade de manipular grande quantidade de energia. Nem sempre todos conseguem ficar nos trabalhos que nós temos aqui de 3 da tarde às 9 da noite. Nem todos conseguem vir 4 vezes por semana, porque a nossa atividade mediúnica ela é muito intensa. Então, somos preparados para esse tipo de atividade. Os nossos plexos, os nossos centros de força foram preparados para manipular essa energia, que é muito mais forte, que é muito mais intensa, quanto mais a gente vai trabalhando, quanto mais consagrações a gente vai recebendo. Então, às vezes, no início a gente entra no templo e fica meio perdido, mas é porque aqui a gente coloca a prática, a atividade e o trabalho primeiramente. Então, a gente vai trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo, trabalhando e tirando as dúvidas, porque o entendimento aqui é que a gente não pode parar para só estudar e depois trabalhar. Então, por isso que a gente às vezes entra um pouco rápido, ou às vezes um pouco com muitas dúvidas, mas assim, qualquer pessoa que a gente procurar para tirar as dúvidas, está à disposição, mas a gente só começa a entender mesmo tudo um pouco mais para frente, com as consagrações, com as atividades, para que a gente tenha uma noção de como são realmente grandiosos os trabalhos que a gente tem aqui na casa. Mas enfim, nós fomos preparados no plano espiritual para nascer, para assumir um compromisso espiritual. Percebam que nós somos espíritos com dificuldade de assimilar, com dificuldade de realizar a reforma íntima. Para espíritos assim, a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar. Porque o trabalho a gente sabe fazer. A parte moral é que é difícil para nós. Então, por isso que no templo a gente tem essa postura do trabalho. A gente vai trabalhando e aprendendo com o trabalho, ouvindo as mensagens dos mentores, fazendo as limpezas, e assim a gente vai ficando mais leve e compreendendo melhor as coisas. Por isso que nós então focamos muito no trabalho. O trabalho que é realizado através dos nossos chakras, dos nossos centros de forças. Então, nós somos preparados para esse trabalho, antes de nascer. Fomos preparados para estar aqui. E como a gente viu, espera-se de todo espírita muito trabalho. E a espiritualidade diz que onde quer que a gente esteja, estará conosco, nos fortalecerá. A gente não precisa preocupar, não precisa ficar inseguro. Apesar da insegurança ser normal em todos nós, mas às vezes a gente quer iniciar o trabalho, ou inicia nas mesas de assistência, ou doutrinador, e a gente fica um pouco inseguro, um pouco indeciso se vai dar certo ou não, mas o Evangelho nos diz que a gente não precisa ficar assim, que a espiritualidade estará conosco onde quer que a gente esteja. Basta que a gente adote a postura certa, que é dar menos valor ao material e mais ao espiritual. Não é abandonar, mas saber que o espiritual é mais importante do que o material. E nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso sério conosco, de evolução, e com aqueles que nos treinaram, que confiaram em nós para que a gente estivesse aqui no dia de hoje. Então, ninguém está aqui sozinho. Então percebam, eu não cheguei aqui sozinho, vocês não chegaram aqui sozinho. Nós temos um mentor, mentores, nós temos amigos, nós temos professores, cidades, grupos que investiram em nós para que a gente estivesse aqui.
Então nós somos o resultado de muito esforço, de muito trabalho, para que a Terra pudesse ter pessoas trabalhando pela espiritualidade nesse momento. Então, apesar de todas as dificuldades que a Terra passa, um grande grupo foi treinado, não só espíritas, mas em outras religiões, mas fomos treinados para estar aqui durante esse processo. E a dúvida, ela vem muitas vezes nos prejudicar, a insegurança vem nos prejudicar. Então é preciso que a gente tenha mais fé e acredite que vai dar certo, que a espiritualidade está conosco nos trabalhos onde quer que a gente esteja. Isso é ter fé. Obviamente que a gente tem que se preparar. Como a gente aprende no desenvolvimento, temos que fazer as nossas preces, temos que fazer a preparação, a serenar a mente, acalmar, sentir a energia nos portais de entrada, para que assim a gente esteja preparado para trabalhar. Mas estando preparados, aí é com a espiritualidade. Então a gente tem às vezes a ideia de que a gente trabalha sozinho, de que tudo depende de nós, que se a gente não fizer bem, tudo vai dar errado. Não é assim. É muito comum quando a gente está aqui sábado, chega lá pelas 7, 8, todo mundo muito cansado, pelos vários trabalhos que a gente fez. Entrega para o seu mentor, fala, não, eu preciso trabalhar, eu estou cansado, me dá uma ajuda. Me ajuda a recuperar as energias, me ajuda a concentrar de novo. Porque o doutrinador, a função dele é puxar as energias para dar sustentação para o médium. Então, se o doutrinador não está concentrado porque está cansado, o médium de corporação fica prejudicado. Então, quando o doutrinador não está conseguindo se concentrar, pede ajuda para o mentor. Busca energia e pede ajuda, porque é da responsabilidade do mentor também nos ajudar a estar ali trabalhando. Porque se tem paciente para passar, se tem atividade para realizar, ele também vai nos ajudar. Então a gente percebe que o trabalho espiritual é duplo, é uma via de mão dupla. Nós ajudamos a espiritualidade e ela nos ajuda. E a gente percebe que a cota de colaboração da espiritualidade é muito maior do que a nossa. A nossa é só estar aqui e desejar participar dos trabalhos. Eles que coordenam, buscam, orientam, levam, classificam, esclarecem todos os espíritos que aqui estão. A gente coloca a nossa energia à disposição estando aqui. Coloca a nossa mediunidade à disposição. Tudo isso porque nós somos os trabalhadores da última hora. Tudo isso porque o nosso trabalho tem que ser multiplicado. E não sou eu que digo isso, é o Evangelho. Que há muito tempo foi, essa mensagem é muito antiga. 1860. E nós continuamos aqui insistindo para que a gente se esforce no nosso trabalho, para que a gente se esforce na nossa caminhada espiritual. Então, quando os espíritos vêm, eles vêm nos ajudar, eles vêm nos orientar os pacientes, e a troca de energia ela vai acontecendo. Eles vão nos fortalecendo e nós vamos participando das atividades espirituais. Então, ser médium é isso. Às vezes a gente fica cansado, a gente acha que os trabalhos são muito parecidos, muito iguais, começam a parecer sem graça, mas não são iguais. Quando a gente começa a sentir a energia, a gente percebe que cada dia a energia é diferente uma da outra. Mas é preciso concentração para que a gente perceba que cada trabalho tem uma finalidade, que cada trabalho é diferente um do outro. E a nossa mediunidade também ela é diferente uma da outra. Se a gente levar todos os médiuns que aqui estão agora e fizer um trabalho com todo mundo e depois perguntar a cada um como foi, cada um dá uma resposta diferente. Eu falo isso porque nas aulas de consagração a gente pergunta aos médiuns como é a sua incorporação. Cada um é diferente do outro. A mediunidade ela não é igual. Então cada um tem sua forma de ver, sua forma de perceber, sua forma de sentir, sua forma de passar a mensagem, sua forma de conexão com o mentor. Então a mediunidade ela é muito pessoal de cada um de nós. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Para que a gente não fique comparando. Às vezes a gente vê os pacientes escolhendo o médium para trabalhar, mas a gente sabe que isso não faz sentido. Muitos médiums que atendem nas mesas, eles trocam de mentor constantemente.
Nem todos recebem sempre o mesmo mentor diariamente. Uma vez eu perguntei para um deles, eu não lembro se era mestre Lanto, por que eles estavam trocando muito. Aí ele me respondeu que eles vinham de acordo com a necessidade dos pacientes do dia. Então percebam, eles trocam e vêm de acordo com a necessidade dos pacientes, os pacientes vão e trocam, para ir naqueles que eles acham que são melhores. Mas como médiuns a gente sabe que não há um melhor que o outro. Há um que manipula uma energia diferente do outro. E cada dia o paciente precisa de uma diferente da outra. Então se ele está precisando de energia mental, ele precisa de um mentor que manipula essa energia. Se ele está muito impregnado de energia negativa, ele precisa de um mentor que manipula essa energia. Se ele tem espíritos acompanhando, ele precisa de energia que retire esses espíritos. Se ele está com o corpo fraco, ele precisa de energia para fortalecer o seu corpo e o seu espírito. Então são energias totalmente diferentes umas das outras. E isso a gente aprende aqui no templo. Lá fora a gente tem o costume de achar que existe energia positiva e negativa. Não é assim. Existem dezenas, centenas, milhares de tipos de energias positivas diferentes umas das outras. Como remédios. A gente não dá qualquer remédio para qualquer doente. Senão não serve para nada. A gente precisa dar a energia certa para a necessidade certa daquele dia. E por isso que os mentores se alternam e por isso que os pacientes muitas vezes se enganam ao querer escolher e trocar de médium nos trabalhos. Mas a gente sabe que isso não é lógico, isso não faz sentido, do ponto de vista da técnica do espiritismo. E nós, como trabalhadores, temos que saber disso. Quantas vezes atendendo, o paciente já saiu do meu atendimento e voltou para lá? A gente não pode se sentir ofendido com isso, porque a noção que ele tem é essa. Ele não tem o conhecimento para saber que o atendimento foi o que ele precisava naquele dia. Então isso, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente viu aqui, na mensagem, que mesmo que o que a gente pregue não seja ouvido, seja ignorado, não importa. O que a espiritualidade quer é que a gente regue o solo com o nosso suor. Quer que a gente trabalhe. O que vai decorrer do nosso trabalho não é problema nosso. É isso que ela quer dizer. Trabalhe. O resultado não precisa se preocupar. A gente se preocupa com isso. É nossa responsabilidade. Faça a sua parte. É como pregar caridade. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu dou esmola, ajudo alguém, eu não dou, eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Não importa o que ele vai fazer com a sua ajuda. O que importa é se você vai ajudar ou não. Se você se sente confortável ou não para ajudar aquela pessoa naquele momento. O que ele vai fazer é responsabilidade dele, e não sua, e não minha, mas dele. E é isso que o Evangelho nos diz. Temos que exercer a nossa mediunidade, o nosso conhecimento espírita, o máximo que a gente puder. É difícil ser espírita o dia inteiro. É difícil ter que fazer tudo certo, ter paciência com as pessoas, é difícil. Mas esse é o caminho. O caminho para que a gente possa mostrar que nós mudamos. Que o Espiritismo serviu para que a gente fosse espíritos diferentes de antes. Já que nenhuma outra religião serviu para nós. Então nós já fomos de tudo. Católicos, padres, freiras, pastores, tudo o que tinha para ser, nós já tentamos e não deu certo. Então aqui na verdade o Espiritismo é um supletivo, que a gente tenta resgatar quem tomou bomba em tudo, com o mais rápido possível. Só que é um supletivo bem feito, bem estruturado, fácil de entender. A gente só precisa frequentar as aulas e passar nas provas. O problema é passar nas provas do supletivo. O problema é pegar a apostila e ir para casa estudar. É frequentar, é trabalhar, é mostrar que nós aprendemos as lições. Porque o Espiritismo exige de nós uma mudança externa e interna. E esse século que a gente está, é exigido muito mais de nós uma mudança interna. É pedido que a gente se desligue um pouco das atitudes externas para nos preocupar com as atitudes internas.
Então percebam, a gente vem para o templo. Eu venho 3 vezes por semana, participo do primeiro ao último trabalho. Muito bom. Mas a vida ela não para de seguir. Se a gente consegue vir 3, 4 vezes por semana, é hora de melhorar a qualidade do trabalho, a concentração, ao aumento da intensidade da energia, da busca da energia, da comunicação com o mentor. Tudo pode ser melhorado a todo instante. Quantas vezes eu já vi médiuns muito preparados aqui, antigos da casa, serem chamados a atenção que podiam melhorar. Sempre podemos melhorar a nossa sintonia, o nosso equilíbrio, a nossa forma de agir, sempre. Às vezes a gente acha que terminei o desenvolvimento, estou pronto para ser médium, não preciso se preocupar com mais nada. Não é assim. Jesus já nos disse que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, à medida que a gente vai consagrando, vai seguindo, mais responsabilidade se espera de nós. Mais trabalho, mais manipulação de energia, uma maior quantidade, então, de energia positiva em nós. Por que eu falo isso? Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, quanto mais positiva a nossa mente, quanto mais tranquila a nossa forma de pensar, quanto mais coisas positivas nós pensamos, mais a nossa vibração sobe. Quanto mais em prece a gente fica, mais a nossa vibração se mantém alta. Quando a nossa vibração ela está alta, ela permite que a gente tenha conexão com mentores de uma vibração também muito mais alta. Isso favorece a nossa mediunidade. A gente não presta atenção nisso, mas é muito importante que a gente compreenda. Tem um médium, eu conheço porque é meu amigo, que ele tem um mentor. O mentor ele tem 2 formas de se manifestar. Quando a vibração dele está baixa, o mentor vem com uma forma que manipula menos energia. Quando a vibração dele está elevada, o mentor vem com outra roupagem que permite manipular muito mais energia. Mas é o mesmo mentor. O que isso nos ensina? Que quem limita o trabalho somos nós. Essa é uma das poucas coisas que a espiritualidade não pode nos ajudar. Manter o padrão vibratório elevado, através das preces, dos pensamentos, do conhecimento. Isso é um papel que cabe a cada um de nós, através das nossas limpezas. Então, chegando no templo, com a nossa vibração elevada, vamos buscar mentores do nível muito maior, uma quantidade de energias muito mais positivas, o que permite ajudar muito mais gente. Então não fica aquele trabalho cansativo, a gente não sai das mesas às vezes esgotado, cansado, porque está num padrão de energia muito melhor. A gente sai dos trabalhos como se não tivesse feito nada, totalmente recuperado. Por que às vezes a gente sai cansado das mesas de assistência ou de qualquer outro trabalho? Porque usamos a nossa energia. Quando a nossa sintonia não está boa, a gente não busca a energia da espiritualidade como deveria, você acaba usando a sua. E isso te faz sair cansado. Então, se estamos saindo cansados dos trabalhos, é porque não estamos conectados como deveríamos no canal de energia daquele trabalho. Usando a nossa, a gente fica prejudicado. Porque sai morto de cansado. Não era para ser assim. Obviamente que a gente usa a nossa no trabalho, mas em uma quantidade adequada. Usando dessa forma, a gente sai esgotado, sem energia nenhuma. Então, temos que ficar atento às nossas conexões espirituais durante o trabalho. Às vezes a gente percebe doutrinadores com o olho aberto, olhando para um lado, prestando atenção em todas as pessoas que passam. Não é assim. A postura do médium de incorporação é uma postura passiva. Ele se entrega à espiritualidade para oferecer o seu instrumento físico para os mentores. A postura do doutrinador é uma postura ativa. A gente busca as energias para trazê-las para oferecer para os trabalhos e para o médium. Para que a gente tenha uma postura ativa correta, a gente tem que estar concentrado o trabalho inteiro buscando energia. Seja através de preces,
seja através dos nomes dos mentores, pensando, mentalizando os mentores, mas é preciso que a gente esteja buscando energia o tempo inteiro para os trabalhos. Porque enquanto o médium está incorporado, ele demanda energia. E quanto mais alto o nível de energia positiva, mais o médium está protegido. Mais o médium consegue avançar nas buscas, nas jornadas de resgate espiritual. Então, o doutrinador ele é muito importante. Estava conversando com o Douglas ontem. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que acham que o doutrinador ele não é médium. Que o doutrinador ele fica só dando um suporte para o médium, que só o médium de corporação é médium. Não. Pelo contrário, ambos são tão importantes. Um é o complemento do outro. O médium de corporação não faz o que o doutrinador faz e ele não faz o que o médium de corporação faz. Quem já fez o teste aqui sabe que muitas vezes nós temos a possibilidade de ser um ou outro. Isso mostra como que é a nossa postura que vai influenciar. Nós somos o complemento do trabalho. A gente viu desde o início que fomos preparados para isso. Fomos preparados para ser médios, para ser espíritos, para estarmos aqui trabalhando. Seja em que postura a gente esteja. Então o doutrinador ele é importantíssimo, mas cabe a ele prestar atenção no seu papel. É muito mais fácil para o doutrinador desviar do que para o médium de corporação. Já que ele está incorporado, ele mantém ali concentrado, mas o doutrinador não, ele distrai. Às vezes a gente está na estrela trabalhando, você vê o doutrinador olhando para o lado, despreocupado. Mas não podemos ser assim, temos que estar absolutamente concentrados na nossa atividade. No início, eu disse sobre o sono, que o sono é muito importante. Um parêntese para todos nós. Todos nós temos muitas dificuldades, a gente sabe disso. Mas uma das grandes vantagens do corpo físico para espírito inferior em evolução como nós, que somos espíritos que querem ser melhores, é que o corpo físico nos prende. Mas isso é bom para espírito em evolução? É. Por que isso? Porque no plano espiritual nós vamos onde a nossa mente nos leva. Espírito superior vai para o plano superior porque ele é superior. Mas o espírito inferior não vai, porque a nossa mente está ligada a atitudes e comportamentos inferiores. E isso é problema. Por isso, muitos de nós fomos resgatados nas regiões inferiores, que foi para onde a nossa mente nos levou quando desencarnamos da vida anterior. Fomos resgatados e preparados. Só que tudo aquilo que a gente pensa de ruim durante o dia, todos os sentimentos negativos, comportamentos inferiores que a gente pensa durante o dia, nada acontece. Nossa, eu podia passar a perna em fulano de tal, eu podia tirar vantagem daquela pessoa, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia trair a minha esposa, trair o meu marido, a minha namorada, eu tenho vontade de bater no meu irmão, eu tenho vontade disso. O corpo te segura, você pensa, passou, mas durante a noite não. Quando o nosso espírito tem a chance de sair do corpo, nós vamos para regiões inferiores de acordo com o nosso pensamento. E isso é um problema. Sabe aquelas noites que nós acordamos, sabe quando nós acordamos no dia seguinte, pior do que quando nós fomos dormir? É quando geralmente nós fomos para regiões inferiores. É assim que a gente sabe onde é que a gente estava. Mas não fiquemos assustados, isso é normal para a nossa situação evolutiva. É normal, mas não significa que a gente tem que cultivar isso. O que nos auxilia para que a gente não vá para regiões inferiores durante o sono? É fazer oração, ou uma leitura, ou assistir um vídeo antes de dormir. Manter a nossa vibração mais elevada possível antes de dormir. Porque assim, e pedir, é muito importante que a gente compreenda isso. A espiritualidade superior, ela não interfere na nossa vida sem que a gente queira. Quem interfere na nossa vida sem que a gente queira é espírito inferior.
A gente tem que pedir. Então, que na hora que a gente vai dormir, a gente peça a espiritualidade ao nosso mentor para nos levar para cursos, atividades e palestras no plano espiritual superior. Então a gente tem que pedir. A gente pede ao nosso mentor, então, me leve para locais de atividade onde eu tire algum proveito. Se a gente não pedir, fica por nossa conta. Então vamos pedir, nos leve, nos auxilie, não deixe que a gente cultive as atividades inferiores durante a noite. E isso já auxilia muito para que a gente vá menos durante a noite. E o que a gente pode fazer também é, na volta no dia seguinte, para recuperar, passar o dia em oração. Porque assim a gente vai recuperando daquelas energias negativas que a gente utilizou durante o sono. Isso é muito mais normal do que a gente imagina. André Luiz conta em um de seus livros que tinha um curso regular. Toda semana os mesmos espíritos iam frequentar um curso. Num desses dias, um dos espíritos não chegou no horário do curso. Geralmente esses cursos começam meia-noite, 1h da manhã, quando a espiritualidade sabe que todo mundo já está mais ou menos dormindo. Quando chegam na casa dele, ele estava já com entidades negativas naquele instante. Quando ele viu os mentores chegando, ficou envergonhado. Do que ele estava fazendo com as duas entidades lá naquele instante. E as entidades começaram a xingar eles dois. E eu lembro que a frase que o mentor dá para André Luiz é muito interessante. Porque André Luiz queria xingar os espíritos de volta. Fala, vocês estão atrapalhando, vocês estão prejudicando, o que vocês estão fazendo aqui, né? Saiam daqui. Aí o mentor falou, não, André, não responda. 1 segundo de conversação negativa com esses espíritos pode causar aí séculos de karma para que a gente tenha que resgatar. Então eles simplesmente respeitam o livre-arbítrio, viram e foram embora. E isso acontece conosco. A gente fica o dia inteiro pensando algo negativo. A gente atrai espíritos negativos quando a gente adormece. E atrapalha as nossas atividades. Como o trabalho espiritual ele nunca cessa, trabalhamos durante o dia aqui no templo e com certeza as atividades do templo se desdobram durante a noite. Agora precisamos saber quem consegue chegar lá. Quem consegue participar dessas atividades durante a noite, em espírito, dos cursos em espírito. Aí depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós chegar por vontade própria. Mas precisamos cultivar os pensamentos positivos. Então a gente percebe que a vida ela não cessa. O trabalho, quanto mais evoluído a gente fica, menos ocioso a gente é. Quanto mais evoluído a gente fica, menos ocioso a gente é. Então, quanto mais alta a vibração superior, menos necessidades de dormir os espíritos vão tendo. E mais trabalhando eles ficam o tempo inteiro. Então, esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. Seguir trabalhando durante o dia com o nosso corpo e durante a noite com o nosso espírito. Maior quantidade de trabalho possível para mostrar que nós mudamos, que nós conseguimos seguir o que o Evangelho pede de nós, para que a gente não passe mais as vergonhas que nós passamos anteriormente. Quando eu era mais novo eu criticava muito as outras religiões, até eu descobri que tudo o que aconteceu de errado com elas, fomos nós que fizemos. Tudo o que aconteceu de errado com as outras religiões, nós fizemos parte em outras encarnações. Porque nós não demos certo lá. Nós que fizemos as coisas erradas. E estamos aqui tentando recuperar o tempo perdido, os nossos erros. Mas nós temos uma vantagem. Nós temos muito conhecimento. Isso é bom. O que nós não temos é moral. Que esse é o nosso problema. Por isso que quando a gente lê um livro espírita, a gente lê com facilidade. O conhecimento espírita ele faz sentido para nós. Mas se a gente não tomar cuidado, o espiritismo ele fica só no conhecimento. Mas não podemos, nós já ficamos aí muito tempo com religião só no conhecimento. É preciso levar isso para a parte moral, que é onde está a nossa maior deficiência. Que a gente aplique,
que a gente seja mais amoroso, mais equilibrado, mais paciente. É isso que falta em nós. E a gente vai trabalhando para que a gente consiga despertar isso durante o trabalho. É um erro achar que eu só vou trabalhar quando eu melhorar. Não existe isso. Meu padrão vibratório é muito baixo, eu vou esperar dar uma melhorada. Não existe isso. A gente trabalha aqui no templo, vocês sabem, desde o primeiro dia. Entrou no desenvolvimento do primeiro dia, já está trabalhando. Fechou o olho ali, mas eu não estou sentindo as energias direito, mas já está trabalhando. Já está se doando, já está se entregando, já está buscando. Isso é trabalhar. Os doutrinadores já estão ali concentrados, lendo o papel, ouvindo as instruções, já estão predispostos. Aquele que se põe disponível à espiritualidade está trabalhando. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é trabalho? A resposta é curta e simples: toda ocupação útil. Quando nos colocamos à disposição da espiritualidade, estamos sendo úteis. Isso é trabalho. Úteis como? Doando a nossa energia. Quantos espíritos sofredores são trazidos durante o desenvolvimento para ser auxiliados? Precisam da sua energia, da sua força, da sua vontade, da sua disposição. Quantos são aproximados do nosso perispírito, aqui da nossa aura, para absorver energia e são levados sem nem que a gente perceba? Tudo isso está à disposição da espiritualidade. Um detalhe muito importante para que a gente entenda o nosso papel fundamental é o seguinte: vou fazer uma pergunta: existem mais mentores para trabalhar ou mais encarnados para trabalhar? Ou seja, existem encarnados procurando mentores ou mentores procurando encarnados para trabalhar com eles? Existem muito mais mentores procurando encarnados. O difícil é arrumar um encarnado que queira trabalhar. O difícil é arrumar um encarnado que deixe de lado a vida totalmente material e se dispõe a praticar a caridade e ser um adequado instrumento mediúnico. Está difícil. E é por isso que aqueles que conseguem chegar, conseguem participar do desenvolvimento, conseguem fazer as suas preces, conseguem ser um instrumento útil, são muito bem recompensados. A primeira recompensa que a gente percebe é a energia de quando a gente sai daqui, tranquilo, equilibrado, com aquela sensação de trabalho cumprido. Essa é a primeira recompensa que a gente tem. Mas muitas outras existem. As nossas companhias espirituais mudam. A espiritualidade nos vê como companheiros. Participamos de um grupo espiritual. E assim nós nos fortalecemos. E assim a gente segue em frente na nossa caminhada espiritual. E quanto mais a gente sobe a nossa vibração, mais mentores a gente consegue pegar de patamar mais elevado. Porque mediunidade nada mais é do que uma corrente elétrica, do que capacidade de recepção de energias. Nada mais do que isso. E o instrumento ele tem que ser trabalhado para que ele consiga manipular uma maior quantidade de energias possíveis. Então aqueles que estão aqui há mais tempo manipulam mais energias, não porque são privilegiados, mas porque estão se esforçando há mais tempo. Mediunidade é igual à academia. Aquele que vai ficando mais musculoso. Ficou sem ir, os músculos começam a diminuir. Tem que ser praticada frequentemente, diariamente. Assim como os pensamentos positivos, assim como as preces que a gente tem que fazer. O desenvolvimento é a porta de entrada para as nossas atividades do templo. Assim é quando a gente inicia a caminhada, é quando a gente toma os primeiros esclarecimentos, mas não dá tempo de ver tudo. Muitas outras coisas a gente vai descobrir com o tempo, mas a principal descoberta que a gente tem com o tempo é da nossa própria capacidade, que ninguém pode nos ensinar isso. A gente que descobre com o tempo. A mediunidade ela é uma descoberta diária. Como sentir o mentor, como encontrar o mentor, como é a sintonia, isso é algo muito pessoal que a gente vai descobrindo diariamente pela prática, pelo exercício. Basta conversar com 2 médiuns que a gente percebe que nenhum é igual ao outro. Então é uma caminhada, uma descoberta muito pessoal que a gente precisa ter, que a gente precisa se esforçar para
para seguir nela. Então eu agradeço a atenção de todos.